Olá a todos, eu sou a acadêmica de Educação Física Alexandra Kate, da Universidade UNIG, e juntamente com o professor Wilker Saraiva, trouxemos um trabalho intitulado Como reflexo da prática de voleibol na capacidade funcional de pessoas idosas. Este resumo tem como objetivo trazer os benefícios do voleibol sobre a capacidade de pessoas idosas, a capacidade funcional do idoso. O voleibol, ele foi um esporte criado em 1895 pelo diretor de Educação Física, William George Morgan, e este diretor criou esse esporte no intuito de amenizar o contato físico, algo muito benéfico para o idoso, porque um esporte com menos contato físico evita o risco de lesões e o voleibol ele tem uma socialização muito ampla, então isso é muito benéfico para a vida do idoso. Com o envelhecimento, vem o processo de degradações de forças musculares, capacidades e habilidade física. A melhor idade propriamente dita, ela chega após os 50 anos. E com isso ela traz um fenômeno natural que a gente não pode evitar, né? Que é as degradações de todo o nosso corpo. Porém, a gente pode amenizar a forma como ela chega. O idoso, ele é muito importante ele praticar exercício físico até para o seu dia a dia, para a sua rotina de vida, para o seu cotidiano. O idoso que pratica exercício físico, ele não tem uma dificuldade de se agachar, de sentar, de levantar da cama, de ir ao mercado, de caminhar por um determinado tempo, de pegar sacolas, de carregar a sacola, de conseguir pegar uma panela pesada. O idoso que pratica exercício físico, ele tem um melhor bem-estar, ele tem uma vontade de viver, ele é menos estressado, ele possui uma alegria maior, uma boa vontade. E é muito importante isso para o idoso, porque hoje em dia a gente vê muitos idosos que procuram uma melhor qualidade de vida, que procuram uma melhor expectativa de vida, e diminuindo também a rejeição, porque antigamente, até hoje em dia também, a gente vê muitos idosos sendo rejeitados pela sua família, pelo seu filho, sendo levado para asilos e nunca mais ser visitados. Então, o idoso, quando ele é rejeitado, ele tem aquilo com ele de que ele não precisa mais viver, de que ele não quer mais viver essa faixa etária da vida dele, ele entra em depressão, e a prática de exercício físico traz benefícios de todas as formas, evita doenças cardiovasculares, evita vários outros tipos de doença, evita ele entrar em depressão também, trazendo bem-estar amplo. Existem várias modalidades esportivas com grupo de idosos. Eu trouxe 3 imagens, 3 tipos de grupos, para vocês observar os idosos praticando. Tem grupo de idosos no voleibol, grupo de idosos praticando uma caminhada, corrida, né? E grupo de idosos praticando hidroginástica. Bom, é de suma importância, né? O idoso praticar algum tipo de esporte, algum tipo de esporte que ele já tem uma certa intimidade, um esporte que ele gosta mais, que ele já praticava antes, né? Antes mesmo de ser um idoso. E a gente vê muito hoje em dia idosos procurando esses grupos esportivos. E o que a gente vê muito também é a falta de profissional de educação física para lidar com os idosos hoje em dia. Então, é muito importante a gente observar essa faixa etária e tratar com mais carinho, com mais amor e com mais atenção. Sobre a metodologia do nosso artigo, ela é uma revisão sistemática, de acordo com Sampaio, em 2007, onde os descritores são voleibol, idoso, qualidade de vida e capacidade funcional. O critério de inclusão de 2010 a 2020, em relação ao critério de exclusão, foi excluído quaisquer artigo que não fosse científico
e qualquer artigo que não fosse apresentado na língua portuguesa. Teve 4 passos que foram seguidos de acordo com Sampaio. O primeiro, ele obedeceu aos passos, ele foi uma criação de uma pergunta que inquietasse o bojo da pesquisa. O segundo passo, ele foi embargado pela necessidade em busca de fonte científica. O terceiro passo, ele se deu pela revisão e seleção dos estudos. E, por fim, o quarto passo, ele foi a análise metodológica dos estudos. As bases de dados foram retiradas de fontes do Cielo, Google Acadêmico e Lilacs. Em relação aos aspectos éticos, não foi adquirido, porque ele não foi um estudo experimental. Bom, aqui temos o fluxograma do nosso artigo. Foram selecionados 36 artigos na busca das bases de dados, 6 foram removidos por estarem duplicados, 12 não entraram nos critérios de inclusão da pesquisa, e ao final 18 foram selecionados. A análise de dados. Ela foi utilizada o software Iramutec, trazendo então a nuvem de palavras, que aqui estão os resultados. A prática de exercício físico é eficaz, tanto para manter quanto para melhorar a saúde física e mental, obtendo diversos benefícios e retardando as perdas funcionais do envelhecimento. Como já vem dito em toda a apresentação, a prática de exercício físico é de extrema importância na vida do idoso. Não só na vida do idoso, como na vida de toda a faixa etária, criança, adulto, adolescente. É de extrema importância praticar, evitando o sedentarismo, evitando doenças como diabetes, obesidade, depressão, coisas que a gente vê diariamente na pessoa idosa. Então, o idoso que pratica exercício físico, ele evita muito essas doenças, evita muito doenças cardiovasculares. O idoso que pratica exercício físico, ele tem uma boa rotina, um bom dia a dia, sem estresse. Ele é um idoso mais ativo, mais alegre, mais feliz, tem um bom bem-estar, tem uma boa qualidade de vida. A gente vê aquele idoso mais feliz, só de olhar para ele, a gente já vê a diferença, né? Porque tem muitos idosos que não praticam exercício físico, que o mais que a gente vê, o maior índice, é um idoso sedentário, com obesidade, com várias doenças, que vive em hospitais, que vive de medicações médicas, e não procura um profissional de educação física. Então, é muito importante um profissional estar sempre presente na faixa etária, né, do envelhecimento, e cuidando, retardando esse tipo de doença. E o voleibol, ele é um esporte de um marco muito grande na vida do idoso, porque o voleibol, ele é um esporte que pratica todos os membros musculares, todas as formas de saúde mental, física, por ser também, como eu já falei, um esporte com menos contato físico, é um esporte procurado bastante pelos idosos, e é um esporte de muita socialização. Então, o idoso, ele é um tipo de pessoa que ele gosta muito de estar conversando, de ter alguém para falar do seu dia a dia, de como foi, falar de como foi seu fim de semana. Geralmente, quando a gente topa um idoso na rua, que é conhecido ou não conhecido, ele gosta muito de conversar. E no voleibol, ele tem essa oportunidade de se abrir, de se expressar e de fazer novas amizades, né? Essas foram as nossas referências. Muito obrigada pela atenção.